Em 2025, o IFIX subiu mais de 21%. E muita gente não aproveitou essa subida, porque estava com o fundo imobiliário errado para esse momento. E agora em 2026, com a Selic caindo, a jogada muda de novo. Então a pergunta é, tu sabe qual fundo imobiliário tem na tua carteira agora? Ou você ainda está segurando aquele mesmo fundo imobiliário de sempre, sem entender o que está mudando? Nesse vídeo eu vou te explicar quais são as diferenças entre fundo imobiliário de papel e de tijolo. Não aquela definição de livro, mas o que muda na prática no seu bolso. Depois eu vou te mostrar como esse cenário de juros atual de 2026 afeta cada um desses tipos e o que os principais gestores do Brasil estão falando sobre isso. E no final, eu te mostro como eu penso a minha alocação de ativos da minha própria carteira para esse momento. Então, se você investe em fundo imobiliário ou quer começar a investir, esse vídeo é para você. Fica até o final porque tem um ponto que a maioria das pessoas ignora e que pode te custar muito dinheiro. Ah, e não se esqueçam de se inscrever no canal e marcar o sininho aí, deixar um like, que ajuda a estar me motivando para fazer mais vídeos como esse. Primeiro, o básico, mas sem enrolação. Fundo de tijolo é o mais simples de tu entender. É aquele fundo que compra shoppings, galpões logísticos, escritórios, hospitais, aquelas lojas de departamento que tem nas ruas. É aqueles imóveis que tu consegue ver com os próprios olhos. Você vira cotista desses imóveis, então tu recebe o aluguel proporcional a eles. Já os fundos de papel é diferente, eles não compram imóveis. Ele empresta dinheiro para quem constrói ou precisa de capital imobiliário. Faz isso comprando CRIs ou CRAs. Basicamente, os fundos de papel, eles são chamados assim porque eles operam dívida. Eles emprestam dinheiro para alguém e o dinheiro que tu vai receber todo mês são os rendimentos dessa dívida. Na prática, o fundo de papel, ele rende como se fosse uma renda fixa. Ele é muito mais atrelado à Selic do que os fundos de tijolo. Quando a Selic tá alta, geralmente eles rendem mais. Isso depende, claro, se o fundo ele é atrelado ao CDI ou ao IPCA. Mas aí cada fundo tem a sua peculiaridade que a gente vai ver posteriormente. Essa diferença, ela importa muito, ainda mais dependendo do momento econômico que a gente tá. Pensa assim, tijolo é como tu ter uma renda de aluguel. Já o de papel é como tu ter um CDB com um laço no mercado imobiliário. São coisas completamente diferentes, entende? Como a Selic afeta cada tipo, que é o ponto que o pessoal mais confunde, então presta atenção. Quando a Selic sobe, o papel ele acaba ganhando, porque os CRIs eles são indexados ao CDI e ao IPCA, que é a inflação, e basicamente a taxa Selic. Ou seja, o teu rendimento mensal ele aumenta muito quando a taxa de juros está alta. Mas já o de tijolo, ele perde quando a taxa Selic está alta. Por quê? Porque com a taxa de juros altas, isso desestimula o consumo das pessoas. Então é menos pessoas indo no shopping, é menos pessoas gastando com bens supérfluos e consumindo. E também os fundos de tijolo, eles acabam competindo com a renda fixa, que no caso é baseada na taxa de juros, então vai estar bem alta. Então praticamente ninguém vai estar querendo aportar em fundo imobiliário. Agora é outro cenário. Agora quando a Selic está caindo, aí sim o cenário se inverte. Os fundos imobiliários de tijolo, eles começam a ganhar mais valor, assim como os de papel começam a perder o valor, justamente por conta daquilo que eu disse. Com a renda fixa caindo, os fundos imobiliários de tijolo tendem a ganhar mais valor, saindo o dinheiro da renda fixa e indo para a renda variável. Os imóveis voltam a ser bem vistos e as cotas acabam subindo. Já os fundos de papel, como eles são indexados a CDI e ao IPCA, eles acabam perdendo um pouco de valor porque a taxa de juros está caindo, já que o CDI é baseado basicamente na taxa de juros. Então, se tu entendeu como o ciclo funciona, tu entendeu por que em 2025 os fundos subiram tanto, porque o IFIX subiu mais de 21%. Aí tu fica se perguntando, tá, mas eu não cheguei tarde para essa corrida? Não vou chegar por último? Não, ainda não, porque geralmente a valorização dos fundos imobiliários não está ligada estritamente com a taxa Selic. Muitas vezes está ligada com os tesouros que são mais pro futuro, como os IPCA+. No caso, são aqueles tesouro IPCA mais alguma coisa, entendeu? Que são as taxas de juros lá pra frente, do que com a Selic em si. Então, se tu chegou agora, calma que ainda tem tempo e dá pra comprar ainda fundo imobiliário barato. Aí, o que os gestores estão dizendo sobre isso em 2026? Uma pesquisa do BTG com 41 gestoras mostrou que a bola da vez para 2026 são os fundos imobiliários de tijolo. E o motivo disso, é claro, é porque muitos fundos imobiliários estão sendo negociados abaixo do P sobre VP. O que significa? Estão sendo negociados abaixo do valor patrimonial. Ou seja, se tu pegar todo o valor que ele tem em imóveis e vender, tá comprando com desconto ainda. Então, para cada R$ 1 de patrimônio que o fundo tem, tu tá comprando às vezes por 84 centavos, entendeu? Então, tu tá pagando bem mais barato. E essa métrica que tu verifica isso. É o P sobre VP. Então, quer saber se um fundo tá barato? Olha o P sobre VP dele. Se tiver 1 para 1, quer dizer que ele tá no valor justo. E isso não fica por muito tempo. Quando a taxa de juros cai, tende a subir esse valor de novo.
e encontrar o valor justo ali. Às vezes até passar. Se a taxa de juros cair muito, vai ser difícil comprar fundo imobiliário abaixo do P sobre VP. E os setores favoritos do momento são galpões e logística, por causa da vacância baixa e da demanda pelo e-commerce. Os shoppings, né, que estão sempre em alta, ainda mais depois de ter passado pela pandemia e a resiliência no setor, né. Renda urbana, que são fundos que alugam imóveis urbanos diversificados, que são aquelas lojas que tu vê na rua, de venda de tudo que é coisa, sabe? E os FOFs, que são fundos de fundos. São fundos que compram outros fundos imobiliários. Então, ao invés de ele ter imóveis dentro desse fundo, ele tem outros fundos imobiliários, o que pode te dar uma diversificação maior na tua carteira. Se tu quer saber quem vive disso tá comprando, é logística, renda urbana e shoppings. Antes de sair correndo desesperado, não, eu tenho que comprar, sair comprando um monte de fundo de tijolo, calma. Não é porque os juros vão cair que tu tem que sair enchendo tua carteira. Até porque a gente tem uma coisa muito importante no Brasil chamada eleições. Isso é um cenário que muda da noite pro dia, então é um período que vai ter muita volatilidade. Se o cenário político e fiscal piorarem, por exemplo, as cotas podem cair mesmo que os fundamentos permaneçam bons. Ou seja, tu precisa ter estômago e ter paciência. O segundo risco nos fundos de papel são a inadimplência de CRI. Com os juros altos por muito tempo, são poucas empresas que conseguem se manter estáveis e gerando lucro com uma taxa de juros tão alta. Ou seja, as empresas que são endividadas com o CDI começam a ter dificuldades e podem dar um calote e não pagarem, terem problemas, e daí o fundo imobiliário acaba arcando com esse custo, né? Com esse prejuízo. Não é um cenário muito comum, mas pode acontecer. Ainda mais se tu não avaliar bem quais ativos tem dentro dessa carteira de fundo imobiliário de papel. E o terceiro risco seriam as lajes corporativas, que têm a vacância mais elevada, especialmente fora dos grandes centros. Elas têm desconto? Tem, mas também tem um risco real. Não é pra qualquer perfil, sabe? Investir em fundo imobiliário é como um jogo de xadrez, sabe? Dá pra ganhar bastante dinheiro, mas tu tem que entender bem as regras e entender bem o tabuleiro. E agora eu vou te falar o que eu tô fazendo com a minha carteira, e lembrando, isso daqui não é uma recomendação de investimentos, é só a lógica que eu utilizo pra investir. Eu invisto a maior parte da minha carteira de fundos imobiliários em fundos de tijolo, que é o que eu vejo que tem mais valor. Eu não gosto de ficar comprando papel porque tem risco de dar calote, a taxa de juros alta. Não é minha preferência, mas eu ainda assim tenho uns 40% de fundo de papel. Eu invisto geralmente menos que 20 fundos imobiliários, mas mais do que 10, então eu fico nessa média aí, onde grande parte são de tijolo, e daí tem alguns de maior qualidade que são os de papel. Fundos de tijolo, eu principalmente gosto dos de shopping e gosto também dos de logísticas. Esses são os meu high tier, são os que eu mais gosto de aportar. É o filé mignon dos de tijolo. Então, basicamente é isso. A maior parte é em tijolo e o resto é em papel. E papel também eu não fico me arriscando, não vou em high yield. Eu já tomei alguns tombos e eu aprendi a lição. Se quiserem, um dia eu gravo um vídeo pra vocês explicando todas as perdas que eu já tive e detalhando melhor a carteira. Falando ativo por ativo e explicando o que eu vi em cada um deles. Então, resumindo o vídeo, fundo imobiliário de papel é melhor com os juros altos. Fundos de tijolo com os juros altos, eles acabam indo para baixo, mas assim que os juros começam a cair, eles tendem a subir. Em 2026, a gente tem uma janela para descer os juros, se tudo continuar dando certo, né? Em questão geopolítica e econômica no Brasil e também no mundo, né? Porque os juros do Brasil dependem muito dos juros dos Estados Unidos também. Então, se todos os astros se alinharem, a gente tende a ter a Selic caindo. E a pergunta que fica é: qual é a proporção dos seus investimentos hoje? Me conta em quais fundos imobiliários tu investe e qual é a proporção. Quanto que tu tem de fundo de papel e quanto que tu tem de fundo de tijolo. Me conta aqui embaixo, por favor. E se você gostou desse primeiro vídeo aqui do canal, não esquece de deixar um like e se inscrever aqui, que eu vou estar gravando mais vídeos e vou estar sempre escutando vocês. E se quiserem me conhecer um pouco melhor, me sigam lá nas redes sociais. O perfil só de finanças é IA Economia e o perfil pessoal é João Gabriel _NB. E é isso, não esqueçam de estar ajudando o canal e muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui.